Olá pessoal, tudo bem? Hoje teremos a nossa segunda aula do curso sobre análise de discurso crítica. Mas antes de iniciar, não deixe de dar o like nesse vídeo, seguir a Parábola Editorial aqui no YouTube e clicar no sininho para receber as notificações. Importante relembrar que neste curso abordamos a perspectiva de Norman Fairclough, tomando por base o livro Análise de Discurso Crítica para Linguistas e Não Linguistas. Então, na primeira aula, apresentamos as noções gerais e introdutórias sobre a ADC. Então, se você ainda não assistiu, o link vai estar aqui disponível no canto do vídeo. Então, nesse segundo encontro, que está dividido em duas partes, vamos falar sobre o panorama histórico, como a ADC surgiu como área de investigação, e no segundo momento falaremos das bases filosóficas. Então, na primeira parte, vamos abordar o panorama histórico. Então, vem comigo. Na década de 70, na Grã-Bretanha, um grupo de pesquisadores desenvolveu uma abordagem de estudo da linguagem conhecida como linguística crítica. Em 1979, Fallow, Kress, Roger e Trill publicaram uma obra chamada Linguagem e Controle. E esse livro teve grande repercussão entre linguistas e pesquisadores da linguagem que se interessavam pela relação entre o estudo do texto e os conceitos de poder e de ideologia. E aí, a partir dos anos 80, outros estudiosos se dedicaram ao desenvolvimento dessa abordagem. Ou melhor, linguistas já afiliados a disciplinas diferentes assumem ao analisar a linguagem para oferecendo suporte científico para o questionamento de problemas sociais que geram poder por meio da manutenção e transformação de representações, identidades, sistemas de crença e conhecimento e relações sociais. E esse paradigma de pensamento resultou, em 1984, do primeiro livro sobre racismo escrito pelo linguista holandês Theo van Dijk, chamado Prejudice and Discourse. E um ano depois, o termo análise de discurso crítico ele foi usado pela primeira vez por Norman Fairclough, então professor da Universidade de Lancaster, em um artigo publicado no Journal of Pragmatics. E aí, nesse artigo, o Fairclough separa dois tipos de análise de discurso, identificáveis em função dos objetivos de análise e da orientação social sobre o discurso, que são as abordagens críticas e as abordagens não críticas. Então, essas abordagens elas se diferem quanto à forma como os analistas ou as analistas enxergam a relação entre discurso, poder, os efeitos constitutivos que a linguagem vai exercer sobre os indivíduos, as relações sociais e os sistemas de conhecimento e crença. E aí, para citar um exemplo, tem vários, o Fairclough inclui, por exemplo, a pragmática. E por que para ele a pragmática é uma abordagem não crítica? Porque a pragmática ela se concentra apenas nas ações, intenções e estratégias individuais dos falantes, negligenciando assim o poder que está presente nas interações. E já as abordagens críticas, elas concentram-se mais nas ações e nas estruturas sociais, ao modo das ciências sociais, do que na relação que elas mantêm com a linguagem. Então, como a gente abordou na aula de número 1, na aula anterior, a ADC, a análise de discurso crítica, se difere essencialmente de outros estudos que apresentam propostas semelhantes pelo fato da ADC conciliar a análise linguística com a análise social, aquele caráter transdisciplinar. Então, ainda sobre esse paradigma dos anos 80, citado agora anteriormente, nós vamos ter, então, duas obras. Language and Power, do Norman Fairclough, e Language, Power and Ideology, de Ruth Wodak. Ambas foram lançadas em 1989. E aí, na década de 90, observamos assim a consolidação da ADC como uma rede internacional de estudo, envolvendo nomes dos que eu já citei, como o Van Dijk, Wodak, Fairclough, além de Günter Kress, Theo van Leeuwen, por exemplo. E aí esses estudiosos, que eu acabei de citar, eles se reuniram em 1991, na oportunidade discutiram aspectos linguístico-discursivos que ajudam no desvelamento de importantes elementos da vida social, e também apresentaram as suas propostas de trabalho a partir deles. E é importante observar que
Cada membro desse grupo trilhou caminhos específicos. No entanto, todos eles, todos e todas, eles comungam de uma mesma proposta, que é um compromisso ético-político no intuito de lutar pela transformação social em busca de forma de sociabilidade menos pautada pela desigualdade e pela opressão. E um outro aspecto importante nesse histórico é que em 1993 tem uma edição especial desse periódico, Discourse and Society, em que cada um desses estudiosos apresentam as suas abordagens e a partir daí o mundo passa a se interessar pela teoria da análise crítica, e é importante já antecipar que esse interesse vai, claro, chegar no Brasil, e na nossa aula de número 5 nós vamos apresentar como que a ADC chegou ao Brasil e como ela se apresenta hoje no nosso país. Agora, na segunda parte, vamos apresentar as bases filosóficas da ADC. Você vai perceber no decorrer do curso, bem como nas leituras que vocês farão sobre a ADC, em livros, artigos, dissertações e teses, palavras-chave como discurso, ideologia, poder, dominação, hegemonia. Então, por isso que é importante apresentar essas bases que impulsionaram os estudos críticos de Norman Fairclough, demonstrando assim o seu caráter transdisciplinar. Então, a primeira base é o marxismo ocidental e a escola de Frankfurt. Então, de modo bem objetivo, ressaltamos que os pensadores da escola de Frankfurt procuraram desenvolver uma teoria emancipatória, tendo como base a crítica à dominação. Então, eles buscaram inspiração em Marx para desenvolver os conceitos de teoria crítica e de crítica à ideologia, assentados em uma perspectiva filosófica e sociológica. Então, isso é muito perceptível na ADC quando ela busca desvelar situações assimétricas de poder de dominação. A segunda base é Bakhtin e a filosofia da linguagem. Então, o Bakhtin influenciou o pensamento faircloughiano, principalmente por ele ser o pioneiro na exploração filosófica de linguagem e ideologia. E aí, a visão polifônica da linguagem remete a uma cadeia dialógica, na qual várias vozes interagem. Ou seja, os discursos eles são materializados nos mais diversos gêneros. E nesse processo, nessa interação social permeada pelos gêneros, é perceptível crenças, valores e ideologias. Ou seja, a gente observa então que os nossos discursos respondem ou correspondem a discursos anteriores. A terceira base é Foucault e as contribuições do discurso. Então, Foucault vai ser relevante para a teoria social do discurso, que vai ser tema da nossa próxima aula, em que também vamos falar dos conceitos chaves. Então, o trabalho de Foucault é relevante para a teoria social do discurso, fundamentalmente em relação a temas como discurso e poder e o funcionamento do discurso na mudança social. Então, em sua obra, Vigiar e Punir, os estudos de Foucault evidenciaram práticas discursivas disciplinadoras nas prisões, nas escolas e nos hospitais. Então, os estudos Foucaultianos perceberam que as técnicas usadas, elas dispensavam o uso da força, elas adestravam os indivíduos de acordo com as necessidades do poder, ou seja, a disciplina mantida nas prisões molda os sujeitos de modo a sujeitá-los ao controle do capitalismo pautado pela dominação. E é importante, como falamos na aula anterior, que o Fairclough se interessa por essas questões do novo capitalismo e da chamada globalização. E uma quarta base é a aproximação da ADC com o realismo crítico. Então, por que a abordagem da ADC está em consonância com o realismo crítico de Roy Bhaskara? Porque considera o mundo social como um sistema aberto, em constante transformação. E é importante lembrar que essas transformações elas demandam reflexões e análise. E a linguagem ela vai ter um papel crucial nessas transformações. Então, assim, a gente observa as bases que impulsionaram os estudos de Norman Fairclough no desenvolvimento da sua abordagem. Então, após a apresentação das bases filosóficas, concluímos, assim, o nosso encontro de hoje.
Quero reforçar que a ADC ela é uma teoria e um método que pretende operar mudanças, né, nas relações sociais de poder e dominação e estreitar cada vez mais o elo entre o social e o linguístico. Então, aguardo você na próxima semana em que falaremos sobre conceitos chaves e a teoria social do discurso. Até mais!